Vamos dar uma olhadinha no chaveamento. Chaveamento não, né? Nos confrontos, o chaveamento da Copa do Brasil. A gente só vai ter a partir da próxima fase, porque para a próxima fase também vai ser necessário o sorteio. Vamos ver como é que ficaram as oitavas de final. Olha, o São Paulo vai pegar os Atléticos, né? O Atlético Nacional na Libertadores e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo aí, esse duelo já foi final de Copa Libertadores, a última vencida pelo São Paulo em 2005. Flamengo e Atlético Mineiro, a final do ano passado, reeditada agora nas oitavas de final. Bahia e Retrô, com todo o respeito do mundo ao Retrô, o Bahia tem dado um azar danado em todos os sorteios, cruzamentos, chaves. Nesse caso, até que a coisa não ficou mal pro Bahia, não. Internacional e Fluminense que se enfrentaram ontem no Beira-Rio e ontem no Sul, deu Fluminense 2-0. Cruzeiro e CRB, aí o Cruzeiro amplamente favorito. CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Botafogo e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, terceiro colocado no Brasileiro. E o Red Bull Bragantino, curiosidade, como Flamengo e Palmeiras não jogam mais até o Mundial, até a parada do Mundial, e o Cruzeiro tem um jogo relativamente difícil na última rodada antes da parada, que é contra o Vitória em Salvador. Vitória em Salvador você não chega lá e ganha, né? Não é tão simples assim. O Santos ganhou, mas teve muita gente que perdeu, e ontem o Corinthians em casa não conseguiu bater o Vitória. E o Bragantino bateu o Bahia em Bragança, que pode acontecer. O Bragantino pode ir para a parada como líder do Campeonato Brasileiro. Olha que curioso. Vamos começar com o jogo mais pesado. Zé Elias, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras debraçada no que diz respeito ao favoritismo ou não? Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Para o confronto, o Palmeiras é favorito. Palmeiras decidido. Os times que estão à direita decidem o confronto em casa. Sim. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Seria maluquice dizer que não. Mas são todos aqueles ingredientes, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tudo aquilo que envolve essa partida, a rivalidade, pode diminuir a distância que existe entre Corinthians e Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. Uhum. O Corinthians foi campeão paulista decidindo no seu estádio. Sim. Mas conseguiu fazer o resultado no Allianz Parque. Sim, mas e de lá para cá, depois da final, que o Abel mudou e encontrou essa equipe que está jogando, a maneira que está jogando. Por conta de algumas lesões, aí ele encontrou a forma de jogar. Isso e a gente já viu até no confronto do Brasileiro. E aí o Palmeiras tem essa maneira de jogar. Mas assim, eu acho Palmeiras hoje, Palmeiras e Flamengo são os dois grandes times do futebol brasileiro. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, faz parte, acho que é natural isso, porque os times vêm crescendo, todo mundo aprende e hoje em dia você tem departamento de análise de estatística, análise física, tática, tudo aquilo que você precisa para estudar o adversário, e quando você tem qualidade, você joga pau a pau, né? Foi o que aconteceu o Cruzeiro contra o Palmeiras. O time do Cruzeiro tem um bom elenco, tem um bom time. O treinador é um ótimo treinador. Ele conseguiu fazer o resultado, mas na Copa do Brasil, você não sabe qual vai ser o Corinthians, quem vai ser o presidente, se isso vai influenciar dentro do campo, que eu acho que não, mas pode influenciar. O Garro falou que influencia. Falou? Falou. Ontem, depois do jogo, ele falou, quem pensa que não influencia está errado. A gente sabe, tem reflexos dentro de campo. Então, mas quais são Ajudar não ajuda, com certeza. Mas quais são os reflexos? Por exemplo, o cara entra no campo e ele fica pensando que o presidente está lá, vai jogar, ou o cara está desconcentrado? A primeira manifestação do atual presidente do Corinthians foi dizer que não tem um papel de bala no caixa. Sim, mas é novidade para os jogadores? Como é que vai pagar o salário da rapaziada se não tem? Mas não pagou nem o prêmio, foi pagar o prêmio agora. Você acha que é novidade isso daí? Você acha que o Augusto não Mas conversou? Mas teve um período ali, inclusive, que os jogadores defendiam o Augusto, que estavam pagando em dia. Sim, mas é o que eu estou dizendo. O jogador em campo, você entra pensando, não, agora o Augusto é presidente, o Augusto não é presidente, nada. Você entra em campo pensando, vou enfrentar o Richard Rios. Eu vou pensar no presidente ou vou tentar anular o Richard Rios? O jogador não entra nessa parada. Richard Rios contra o Corinthians, o Pascoal fica com medo. Sim, dessa forma. Não, o que eu quero dizer é que o jogador tem tantas funções e tantas coisas para se preocupar dentro de campo, que assim, ele não tem tempo para pensar se o presidente, se é o Augusto Melo, se é o Tuminha, se é o Stabile, Não, eu acho assim, eu discordo um pouquinho do Garro em relação a isso. A preocupação dele é o seguinte, faz o resultado, depois, se tiver alguma coisa, você vai lá e cobra do presidente, cobra do diretor,
fala lá com o Fabinho, mas não adianta nada também, não, interfere, já estão com uma desculpa pronta, parece? Não tem desculpa. Quando você entra aqui, você fica pensando em outras coisas quando você está lendo o seu jornal? Só penso no jornal. Só penso no jornal. O Pascoal também está lendo aqui, o Zinho, tenho certeza. Quando ele dá a opinião dele, ele não dá a opinião dele pensando se o presidente, sei lá, da ESPN vai pagar ou não. Ele está pensando no emprego dele, na qualidade de comentário dele. Até porque sempre paga, né? É isso que o jogador tem que pensar. Em briga de presidente, porque é presidente, não é presidente, se é isso, se é aquilo. Não vejo essa situação aí de atrapalha. Pode atrapalhar talvez ali no treinamento, porque você fica um pouco ali, porque o presidente está sempre ali, o diretor, mas aí é uma questão de blindagem do Fabinho Soldado, que é o diretor, Sim. dos diretores, aí ele falou assim, vamos ficar aqui só com a gente aqui, ou senão eu vou além. Os próprios jogadores chegaram e falaram assim, nós não queremos que os jogadores fiquem envolvidos nisso, por favor, presidente, não apareça aqui, ou Stabile, ou quem quer que seja. Queremos ficar concentrados no nosso trabalho. Uhum. Eu, particularmente, nunca pensei dentro de campo jogando. Zinho! O presidente vai ser quem? Quem vai ser o presidente? Né? É claro que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Corinthians, mas tem muito tempo até acontecer esse jogo, a gente não sabe... assim, o futebol é vivido de quarta e domingo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 meses. Eu ia te perguntar, existe a possibilidade do Richard Rios sair, Pascoal? Muito. No meio do ano passado, já houve uma tentativa do futebol da Inglaterra e a presidente do Palmeiras aumentou o salário dele, aumentou a multa para ele não sair. E tem novamente a perspectiva de que ele saia porque o pessoal está insistindo na contratação, é o time inglês. Agora, não sei quantos vão ficar, quem vai sair, o Estevão a gente já sabe que vai sair, né? Então, de repente, o Palmeiras está pensando também em contratar um jogador para essa posição. O Corinthians. Como é que o Corinthians vai estar daqui a 2 meses? O Garro deve estar mais em forma. O Yuri Alberto, muito provavelmente, é recuperado. Memphis fica? Deve ficar, né? Então, a gente não sabe. Tem encerramento do contrato no meio do ano, não tem? Tem a questão da premiação, que não foi paga até hoje, né? Para ele. Tem muitos fatos que a gente precisa analisar até chegar a esse jogo. Mas hoje, analisando... Será que até lá o Dorival já vai ter achado o time? Eu acho que sim, né? Mas tá demorando. Acredito que sim. O Dorival tem quantos jogos no comando do Corinthians? 10 jogos. 10 jogos. Não é tão pouco assim. Quantos treinos ele fez nos 10 jogos? Treino. Você gostou do Héctor Hernandes aberto? Não, o Héctor Hernandes é um capítulo diferente, né, gente? O Héctor Hernandes ele tem que ser dentro da área, no mínimo dentro da área. E olha lá, hein? Agora, uma coisa que me preocupa no Corinthians não é nem a falta de pontaria, é a falta de chutar no gol. Que dificuldade que tem o time do Corinthians para finalizar. O Palmeiras tem dificuldade de acertar o gol. Cria muito, mas não acerta o gol. O Corinthians não chuta sequer no gol. Não tem um santo para conseguir executar as jogadas. O Corinthians depende muito do Garro. Muito do Garro. E do Memphis, legal. Mas agora, e aí, qual é a distância, Pascoal? De quem? Desculpa, Zinho. Tá aí, ó. Qual a distância entre os times? Entre os times? Hoje a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. É um abismo, Pascoal. Não, abismo não. É uma diferença grande. Porque isso tudo é igualado. O Zé falou aqui que quando vez que o Corinthians está mal, o Palmeiras iguala. O Palmeiras iguala. O Corinthians está bem, o Palmeiras está bem, o Corinthians iguala. Por quê? Porque a distância entre eles é a rivalidade. É a rivalidade. E quando um time... Eu falo isso por conta do Campeonato Paulista. Quando um time como o Palmeiras, que tem um pouco melhor volume de jogo, um pouco melhor de categoria dentro de campo, entra com a preguiça, com a falta de vontade que entrou no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, ganha o outro que não tem um time tão bom. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tem que entrar para jogar uma partida séria, porque Palmeiras e Corinthians é diferente de qualquer coisa. O Palmeiras e Corinthians, você jogar no juvenil, no infantil, no dente de leite, seja lá onde for, é Corinthians e Palmeiras. Esses moleques, quando sobem pro time de cima, eles já sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Você não precisa falar o que é um Corinthians e Palmeiras pro Estevão, o Hendrick. Você não precisa contar essas histórias. Eles já sabem o que é. Talvez tenha que contar para quem chegue. Mas para esses moleques não precisa contar.
Porque é um negócio gigante, é um negócio que, como disse o Zinho, né? Ele sai de São Paulo e acaba, vai para o país inteiro, quando joga Palmeiras e Corinthians, como joga Flamengo e Vasco, quando tem Grenal, quando tem Atlético e Cruzeiro, isso transborda. Vitória e Bahia, transborda. Zé, o Pascoal falou agora há pouquinho que o Palmeiras vai em busca de alguém com características semelhantes às do Estevão. A coisa da individualidade. Sim. O Corinthians, prioritariamente, tem que buscar que tipo de jogador? Ele tá de sacanagem, né, Pascoal? Perguntou pra você, só Zé. Só isso. Resolve esse probleminha aí, José. Eu acho assim, tem que contratar... As mais urgentes. Tem que contratar lateral direito. Eu acho que tem que contratar um centroavante para estar ali e o Corinthians não ser tão dependente, por exemplo, do Memphis. Porque, Mas não tem o Yuri? Não, eu estou falando justamente isso, porque quando o Memphis não joga, tem o Yuri joga com quem? Porque o Yuri é um cara de finalização, ele não é um cara de criação, ele é diferente, né? Um completa o outro ali. Quando o Memphis não joga, o Yuri praticamente fica sozinho. Tem o Thales Magno, que ainda não... caiu muito de produção, e ele é bom jogador, mas ele caiu muito. E o meio-campo, é difícil de você colocar ali, porque o Corinthians tem 11 jogadores. Tem o Carrijo, que joga 65, 70 minutos. Qual que é a escalação hoje que você tem na cabeça? Não tem, é difícil. A escalação? Mateuzinho, eu colocaria 3, né? André Qual seria Ramalho, o seu, com o que tem hoje, qual seria o seu Corinthians? O melhor? Eu colocaria André Ramalho, Kaká e Gustavo Henrique, 3 jogadores de... 3 zagueiros? 3 zagueiros. 3 zagueiros. Vai fazer o André... Vai fazer o Ramalho sobrando. Dorival não gosta de 3 zagueiros não, hein? Sim, mas é o que tem, né? Perguntou para ele, perguntou para você. Quer perguntar pro Dorival? Não, se quiser... Ô Zé, você tá mal criado, Zé. Não. Tá mal criado, Zé. Pergunta para mim e fala do Dorival, então liga pro Dorival. Mas quem é o técnico? Você ou o Dorival? É o Dorival, então. Ô, Dorival, resolve aí, deixa aí, não vou falar mais nada. Escala você, mas pensa um pouquinho com a cabeça do Dorival. Então você pergunta pra ele. Pensa um pouquinho com a cabeça do Dorival. Não, eu não posso pensar com a cabeça do Dorival, porque a minha forma de pensar é diferente. Vai, José. Não, mas eu fiquei curioso. Vai, Agora eu quero saber a vai. escalação do Três zagueiros. Como é que é? 3 zagueiros. Colocaria André Ramalho, pode ser... André na sobra. André na sobra, pode ser... Kaká e Gustavo Henrique. E aí você tem algumas variações ali. Colocaria ali no meio campo... Os alas. Calma. Ué, mas vamos para primeiro 3-5-2. Ele tá nervoso, Pascoal. Você é auxiliar técnico dele, calma. Tá nervoso, Robozinho. Ele tá nervoso. Vamos lá. Os volantes para até as laterais. Os volantes. No 3-5-2, né? Então eu colocaria o Anrileri, lado esquerdo. Mateuzinho é o que tem. No meio campo eu colocaria... Ou pode ser até um 3-4-3, dependendo, vai. Colocaria Carrijo e... 3-4-3? 3-4-1-2, dependendo da sua formação, do adversário, porque eu sou... Confuso isso, hein? É confuso? Você quer escalar o meu time? Tá enrolando, hein, Zé? Tá enrolando. Vai lá, Zé. Aqui, ó. Colocaria Carrijo e ou Ranieri ou Martínez. E começou com... O Zinho começou com ou. Ou não vale. Ozinho, O treinador tá com muita Ozinho, meu dúvida. auxiliar é aquele auxiliar muita traíra. dúvida, Sabe o treinador. auxiliar traíra que fica entregando informação para os times Ou não adversários? vale. É isso. Os 11. Quer te derrubar, ele Na quer hora te de escalar o derrubar. time, você não vai poder colocar o... Você tá preocupado com o meu time? Não vai jogar contra o lógico, São eu Paulo. te pedi. Calma. Não, Quem vai armar o time? Quem arma? Aí você coloca, né? Aí você põe o Garro ali na frente. Tá. Os volantes E você quais são? coloca... Tem que repetir. Não, mas sem ou. O volante central falei é Ranieri já. ou Martínez. Já. E o Pra segundo mim, volante... Isso, segundo volante Carrijo. no meio campo. Carrijo. Meu campo. Aí você tem lá o Garro Vai fazer o para enganche. fazer o enganche. E na frente você tem ali o Memphis e o Yuri Alberto. Coitadinho. Qual é o seu volante? É o primeiro volante? Não, mas aí tem variações. Vai correr, hein? Não, mas aí você tem variações. Você pode marcar em cima, você pode mas entregar o a bola para o Carrijo adversário. pode Pode voltar. o Carrijo Aí é é questão um azogue tática. pra marcar. Aí é questão tática. Entendeu? Questão tática. Ele não gostou da sua escalação, não. Eu tô preocupado com ele, Pascoal. Tô preocupado com ele. Ô, Zé, você tá mal criado com o apresentador, Mal Zé. criado, né? Tô preocupado. Isso que eu falei que ele, eu respeito muito você falando Mas depende. futebol. Depende da forma como você vai colocar o time. Se vai pressionar, se não vai, se vai recuar. Você nem perguntou se esse time vai jogar dentro de casa ou fora de casa. Porque existem as variações táticas, mas eu não vou responder também.